Respira. É tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida, eu não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. E eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. Respira. Precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio, mas eu creio sobremaneira que há de edificar e transformar a sua vida. Hoje, no dia 27 de março, sexta-feira, trago o 4º dia do propósito em orações, motivação. Sim, nesta vida é muito fácil nos desmotivarmos e perdermos o foco. Somos fracos e se não estivermos firmes na rocha, podemos ficar paralisados. Quando desviamos a vista do nosso Salvador e olhamos para nós mesmos, vemos os nossos defeitos e fraquejamos. Mas se fixarmos os nossos olhos em Cristo, temos motivação para viver uma vida maravilhosa. A palavra de Deus tem toda a motivação que precisamos viver o nosso dia a dia, com confiança, alegria e poder. Meu irmão, minha irmã, neste 4º dia, trago a leitura no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. E a palavra diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e vamos mergulhar na palavra do Senhor. Vamos compreender o que o apóstolo Paulo nos instrui e nos ensina. Tão grande nuvem de testemunhas. Conhecer o exemplo de fidelidade de muitos homens e mulheres do passado que dedicaram sua vida para servir a Deus com obediência e santidade deve ser para nós um grande estímulo, a fim de que também cumpramos a nossa vocação sem desânimo. Complementando este racional, quando o apóstolo Paulo diz a corrida que nos é proposta, ele está se referindo à corrida, sim, que é o teste da fé neste mundo, que dura a vida inteira. Primeiro, a corrida deve ser efetuada com paciência, ou seja, com perseverança e consciência. O caminho da vitória é o mesmo que o dos santos do capítulo 11, esforçando-se até chegar ao fim. Segundo, na corrida devemos deixar de lado os pecados que nos atrapalham ou que nos fazem ficar para trás e fixarmos os olhos, nossas vidas e nossos corações em Jesus e no exemplo que Ele nos legou na terra, de obediência perseverante. Terceiro, na corrida devemos estar conscientes de que o maior perigo que nos confronta é a tentação de ceder aos pecados, de voltar àquela pátria de onde haviam saído e de nos tornar de novo cidadãos do mundo. Agora vamos lá no versículo 2. Quando ele diz, olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele está dizendo aqui o seguinte: o assédio do pecado sempre procura desviar o cristão da sua vocação neste mundo. Pecar significa errar o alvo. E isto acontece facilmente quando se perde o foco da palavra de Deus ou quando não se tem um olho atencioso em Cristo e no seu reino. Fama, dinheiro, realização pessoal, prazer, trabalho e até a família são exemplos de áreas que, tendo as prioridades erradas, podem fazer desviar os nossos olhos da obra missionária de Jesus Cristo. Mais uma vez, trago outro racional sobre esta palavra, hoje neste quarto dia. A nossa corrida da fé, olhamos para Jesus como, primeiro, nosso exemplo de confiança em Deus, de dedicação à vontade de Deus, de oração e de vencer as tentações e os sofrimentos, de perseverança na lealdade ao Pai e de terminar a obra para a qual Deus nos chamou. E segundo, nossa fonte de energia, amor, graça, misericórdia e auxílio. Meu irmão, minha irmã, existe uma diferença entre estar cansado ou desanimado, pois o cansaço físico ou mental é de certa forma fácil de resolver. Você pode tirar algumas férias, repousar, ir para a natureza, desligar o seu celular, etc. Todavia, o desânimo é um pouco mais complicado. Quando se está assim, podemos fazer todas essas coisas listadas acima, que eu citei agora, e ainda continuar desanimado. Isso acontece porque o desânimo está vinculado à nossa vida espiritual. Entretanto, estar cansado ou desanimado não é pecado, a menos que deixamos de obedecer a Deus e quando contaminamos as pessoas que estão à nossa volta. Veja bem o que eu trago para você. Eu trago 3 atitudes para nos livrar de cairmos no desânimo. Primeiro, enxergar aquilo que Deus está fazendo. É necessário observar aquilo que Deus já fez e está fazendo ao nosso redor. São muitos os testemunhos. Essa nuvem de testemunhas não é formada apenas de meros espectadores, porém é composta de participantes. É aquela massa de ajudadores
que desejam o bem e que guardam ansiosamente os resultados das lutas. Esses testificam ao mundo sobre a fidelidade de Deus, sobre o fato de que a vitória é possível e que não estamos sozinhos na caminhada. Agora, compartilhe com o grupo uma experiência pessoal em que você viu claramente Deus agindo. Sim, compartilhe. Isso faz parte de enxergar aquilo que Deus está fazendo. Segundo, livre-se do embaraço do pecado. Muitos desses pecados são pesos internos, por exemplo, culpa, ódio, remorso, inimizade, etc. São pecados que têm acompanhado algumas pessoas por anos. O pecado mencionado também é a tendência para a indiferença, como está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 11, falando a respeito de uma negligência proposital para ouvir e praticar aquilo que Jesus está requerendo como atitude do povo de Deus. É essa atitude espiritual de preguiça e indiferença que põe em perigo o crente, pois dali é um pulo para o total desânimo. Faço uma pergunta agora para você. Qual atividades devo tomar para não permitir que o pecado impeça o meu crescimento espiritual? Vamos lá. Terceiro, Jesus é a inspiração para a nossa caminhada. Imagine o seguinte cenário: um estádio repleto de espectadores sentados em intermináveis fileiras nas arquibancadas, de modo a formarem uma grande nuvem. Porém, na linha de chegada, esperando por nós, está aquele que é autor da nossa fé. Conseguiu imaginar? Esses versículos estão afirmando que se Cristo não for suficiente para lhe trazer ânimo, nada mais será. Jesus é o pioneiro do caminho, é aquele que leva a nossa fé à perfeição. Ele está acima de todos. Jesus é a inspiração de nossa caminhada. Ele é o poder por detrás de nossos esforços. Conclusão, meu irmão, minha irmã. Cristo é o originador da nossa fé. Ele também se mostrou como pioneiro do caminho, segundo se vê em Hebreus capítulo 6, versículo 20. Significa que Jesus é quem nos aponta o caminho até a presença de Deus. Em Cristo temos o poder aperfeiçoador, que leva a nossa fé à maturidade, de modo que somos levados a compartilhar dos atributos de Deus mediante a ação do Espírito Santo. Uma fé cristocêntrica é o antídoto para vencer o desânimo. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, a palavra de hoje foi semeada, Senhor, em corações quebrantados, desanimados. Louvamos a Ti e entregamos nossas vidas em Suas mãos. Senhor Jesus, seja o condutor e autor de nossa fé, para que tenhamos coragem, motivação necessária para enfrentar o tempo da adversidade. Entregamos a Ti as nossas aflições, angústias, em nome de Jesus. Entregamos nossas dores, em nome de Jesus, seguimos para o alvo, em nome de Jesus, somos mais do que vencedores, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pedimos para que o Senhor nos livre de toda a culpa, de todo ódio, remorso e inamizades. Eu sei que são pecados que levarão anos para serem perdoados pelo mundo, mas sabemos que o Senhor tem total ciência, total poder sobre eles. E neste exato momento pedimos para que o Senhor seja o nosso fogo braseiro para reaviver a nossa motivação mediante a fé. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.